2, versículo 8 ao 20. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após elas. Não dê ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. E disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não as censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as para que as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um éfa de cevada. Tornou e veio à cidade, e viu sua sogra, veio à cidade e viu sua sogra que havia apanhado. Também o que lhe sobrejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou a sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth, a moabita: também ainda me disse: os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora Ruth: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti pela leitura da Tua santa palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos tê-la a nosso alcance. Obrigado pela alegria de podermos estar aqui agora para testemunhar esse momento em que o Senhor falará conosco mais uma vez. Nós abrimos agora, Senhor, as nossas vidas para receber aquilo que o Senhor tem para derramar. Nós repreendemos nesse lugar todo espírito contrário à manifestação do Teu poder e da Tua graça, mediante a pregação da Tua palavra. E, ó Senhor, consagramos a atmosfera deste lugar a Ti, para que o Teu Espírito se mova, para que Ele fale, para que Ele quebrante os nossos corações e traga também conforto e encorajamento. Nós oramos e consagramos agora a Ti as nossas mentes e corações, em nome de Jesus. Amém. O livro de Ruth trata de vários temas importantes dentro do universo da fé. Ele fala de amizade, fala de amor, fala de esperança, fala de fidelidade,
né? Fala da admirável consideração de vínculos familiares, fala de muitos outros assuntos que nós poderíamos certamente considerar aqui nessa noite, mas a mim parece que o tema mais importante e que toca a cada parte desse livro é a liberalidade da graça de Deus. A liberalidade da graça de Deus. A gente não pode identificar o autor desse livro. Ninguém conseguiu até hoje identificar o autor do livro de Ruth, nem determinar a data exata em que ele foi escrito, ou definir qual a intenção do autor. Nós temos aqui, por exemplo, no capítulo 1, o sujeito é basicamente o narrador. No capítulo 2, o sujeito é Ruth. No capítulo 3, o sujeito é Boaz, que é Noemi. No capítulo 4, é Boaz. Então, mas existe um grande sujeito por trás de todas essas ações, que é o próprio Deus, se movendo com a sua graça. Então, existe algo bem claro aqui, nesse sentido, que é justamente o quê? Essa graça de Deus que é capaz de transcender a todas as barreiras, essa graça de Deus que é capaz de surpreender a qualquer expectativa quando Deus derrama essa graça. E não é sem razão que Ruth começa com a descrição de um cenário sombrio, caótico, de fome, de escassez, mas ele termina apontando para um tempo totalmente favorável e novo, de abundância, de manifestação de Deus no mundo e também do contexto de paz eterna e bem-estar definitivo. Então, é um livro que encoraja, é um livro que anima, que consola, é um livro que mostra a graça de Deus em ação de uma maneira muito especial e poética também. E três verdades, nós vamos ver que três verdades se destacam aqui na abordagem do livro de Ruth nessa noite. A primeira é que Deus usa o que é comum para produzir na história o fim que Ele deseja. Deus usa o que é comum para que na história Ele produza, Ele conduza essa história ao fim que Ele deseja. A história não está sujeita ao acaso. Existe uma finalidade na história. Nós cristãos, nós vemos a história como história teleológica, ou seja, a nossa visão da história, ela considera que existe uma finalidade na história. A história do homem está caminhando para um desfecho. Ela não vai terminar no nada. Existe um final, e esse final já está determinado por Deus em todos os seus detalhes. Quem vai sorrir? Quem vai chorar? Quem vai prestar contas com alegria? Quem vai prestar contas com tristeza e abatimento? Quem vai celebrar e quem vai lamentar? Já está determinado quem é o grande vencedor dessa história. Então, a história tem uma finalidade e Deus está trabalhando para que essa finalidade se cumpra. Quando o texto de Isaías 64, versículo 4, vai dizer que jamais se viu ou se ouviu dizer de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, isso, irmãos, não quer dizer que Deus está com uma roupa de mordomo, com uma bandeja na mão, esperando as nossas ordens para satisfazer os nossos caprichos. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que Deus trabalha sim para cumprir os seus propósitos na vida daqueles que nele esperam. Esse é o sentido do texto. A sua vida tem uma razão de ser. A sua vida tem uma razão de ser. Diga para o seu vizinho, por favor, a sua vida tem uma razão de ser. Você não veio a esse mundo por acaso. Você não veio a esse mundo porque foi um acidente, porque alguma coisa não saiu como devia. Você veio a esse mundo porque Deus tem um propósito com você.
Deus tem um propósito em cada criatura. Em cada um Deus tem um plano. Então, Deus trabalha com coisas e com pessoas comuns para conduzir a história ao fim que Ele deseja. A segunda verdade que nós vamos identificar aqui é que o segredo para se achar na graça é se render à graça. O segredo para se achar na graça é se render à graça. Nós não podemos comprar a graça, nós não podemos produzir a graça, não podemos inventar a graça e nem fingir que nós estamos na graça. Quem vive na graça sabe que vive na graça. Mas para se viver à sombra da graça é necessário se render a ela, somente. E talvez isso seja o mais difícil para o ser humano. Porque nós ficamos contentes quando nós fazemos alguma coisa, porque nós podemos cobrar. Olha, fiz a minha parte, agora faz a tua. Mas a graça não admite isso. Ela é graça gratuita, como a gente costuma dizer na teologia reformada, né? Não permite que haja qualquer interferência da nossa parte. Então Deus não nos deve nada, e nós devemos tudo a Deus. E a terceira verdade é que no caminho da fé, o fim das coisas é mais importante do que o começo. No caminho da fé, o fim das coisas é mais importante que o começo. Com Deus, irmãos, é importante começar bem. Contudo, mais importante é terminar bem. Como terminará a nossa história? Isso é uma preocupação, essa é uma preocupação que deveria estar em nossa mente todos os dias. Como vai terminar a nossa história? Né? Porque isso nos mostra também se a maneira como nós estamos vivendo vai determinar o fim que nós estamos esperando. Ok? Então, a primeira coisa que nós vamos perceber aí é o cenário de escassez. Não é? Nós vamos fazer aqui uma breve descrição da história de Noemi e Ruth. Noemi vivia com seu marido Elimeleque na região de Judá. E nós já sabemos que o contexto do livro de Ruth está bem aparentado com o contexto do livro de Juízes, do qual nós falamos recentemente. Nós sabemos que Israel passou por um tempo de grande escassez durante a época dos juízes por conta dos seus pecados e por conta da interferência de nações estrangeiras vizinhas que vinham e tomavam tudo que era do povo de Israel. Então, no primeiro versículo do livro de Ruth, nós vemos que essa história ela fala a respeito dos dias em que os juízes julgavam, né, que havia juízes sobre a terra de Israel. E houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e com seus 2 filhos. Então, Noemi saiu com seu marido, Elimeleque, mais os seus 2 filhos, para a terra de Moabe. Eles foram em busca de socorro, porque a terra de Israel estava passando por uma privação, por uma escassez muito grande. Isso era bem comum em Canaã, já aconteceu desde a época de Abraão, quando Abraão desceu também para buscar ajuda no Egito. Então, esse fenômeno ele era bem comum em função das condições atmosféricas e meteorológicas daquela região. Então, Noemi ficou certamente esperançosa quando saiu da sua terra com seu marido e com seus 2 filhos e foi para a terra de Moabe, né? Mas, ao chegar lá, as coisas não saíram bem como a família esperava, porque não demorou e Elimeleque veio a falecer, né? Os filhos de Noemi, que haviam se casado com mulheres moabitas, Orfa e Ruth, também acabaram morrendo depois de terem vivido 10 anos na terra de Moabe. E quando Noemi, depois de toda essa história de desgosto, ficou sabendo que havia agora alimento na terra de Judá, porque o Senhor havia visitado a terra, então ela decide voltar para a sua terra
E nesse momento as suas duas noras querem voltar com ela. Então o que ela faz? Ela sugere às suas noras que voltem e procurem segurança em outro casamento. Ela diz: olha, não tenho nada para oferecer a vocês. Eu agora estou totalmente despossuída, não tenho marido, não tenho filhos, não tenho nada. Não é? E com isso ela tentou fazer com que as duas entendessem que com ela não havia a menor esperança que pudesse ser alimentada. Você pode ler aí do versículo 6 ao versículo 13 do capítulo 1 depois. A mais velha, chamada Orfa, depois de muita insistência de Noemi, ela decidiu voltar à sua terra. Né? E aí o texto vai dizer para nós que depois de Noemi ter insistido tanto com elas, né, lá no versículo de número 15, né, Noemi vai dizer assim para Ruth: Ruth, a sua cunhada voltou ao seu povo, voltou aos seus deuses, e também tu volta após tua cunhada. Mas Ruth tomou uma atitude diferente. Ela disse: não insistas comigo para que eu te deixe, porque eu não vou te deixar. E é interessante essa atitude de Ruth, diante de uma circunstância em que a sua sogra não tinha nada a lhe oferecer. Então, Noemi tentou de novo convencer Ruth de voltar. Os versículos 15 a 18 vão falar sobre isso. Mas Ruth fez uma declaração extraordinária. Né? Ela disse para Noemi: não me istes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Eu não sei porque que todo mundo coloca isso daqui no convite de casamento. Até hoje eu não entendi. Porque não tem nada a ver, mas é bonito, de fato é bonito, mas não tem nada a ver. Mas tudo bem, o contexto é outro, né? Enfim, não sou eu que vou ficar também me metendo no convite de casamento dos outros, porque não é o meu papel. Mas, enfim, seguindo lá. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultado. Faça do Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa não seja a morte e separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvido a acompanhá-lo, deixou de insistir com ele. Bom, diante disso, o que acontece? Noemi então volta com Ruth, e quando elas chegam a Belém, mais uma vez a Noemi vai falar de suas mágoas e angústias, e ela diz: eu saí desta terra com fartura, e agora volto em extrema escassez, o Todo-Poderoso me afligiu. Versículos 20 a 21. É claro que ela estava falando não da fartura propriamente dita, mas da esperança que enchia o coração dela, porque ela estava com o seu marido e com seus 2 filhos. Né? Então, naquele momento, ela estava esperançosa, e quando havia mais de 10 anos da sua partida daquele lugar, mas agora os seus sonhos estavam frustrados. Mas uma coisa importante aqui nesse texto, irmãos, é que Noemi não atribui a Satanás ou aos infortúnios da vida a sua situação, ela atribui a Deus. Ela diz: o Todo-Poderoso me afligiu. E se é uma coisa que nós precisamos aprender com essas pessoas, com esses fiéis do Antigo Testamento, é que para eles, irmãos, tudo vem de Deus. O sol e a chuva, os dias bons e os dias maus, a ventura e a desventura, a abundância e a escassez. Sabe o que é isso? Isso é fé. Isso é reconhecer que Deus é soberano. Eu vejo hoje uma tendência nos crentes, de um modo geral, porque isso faz parte da propaganda que a gente ouve a semana inteira nas rádios, em toda parte onde a gente vai, tem alguém falando, não é, de que se nós estivermos seguros em Deus, nenhum mal nos sucederá. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina
que se nós estivermos seguros em Deus, não precisamos temer mal algum. Mas a Bíblia não diz que nenhum mal nos sucederá. Muito pelo contrário. Ela diz que nós podemos sim passar por aflições. O grande diferencial na vida do crente não é se ele passa por lutas ou se ele não passa por lutas. O grande diferencial na vida do crente é se ele de fato confia que Deus é o Senhor da sua vida. Isso é o que faz a diferença. Então, Noemi, embora estivesse ali num contexto de lamento, mas ela teve esse mérito de reconhecer que a desventura também faz parte da soberania de Deus na nossa vida. Porque, irmãos, vamos combinar, nós temos muito que melhorar. E como é que um pai ajuda o filho a melhorar? Como é que é? Juquinha, você acabou de fazer uma arte, então eu vou te dar um ingresso para assistir o cinema hoje. É isso que o pai faz? Não. Estou falando de um pai normal, tá, gente? Né? Um pai pós-moderno, se o filho faz alguma coisa que desagrada, ele ri. Ele ri. Ele diz que aquilo faz parte, que o filho com o tempo vai aprender, mas ele não pode repreender o filho porque ele é um homem pós-moderno. Mas um pai, nos moldes bíblicos, ele não vai espancar o filho, não vai usar de violência com o filho, mas ele vai usar da autoridade com o filho, para ensiná-lo o caminho que ele deve seguir. Da mesma forma, Deus trabalha conosco. E às vezes, a forma que Deus usa, muitas vezes traz angústia para nós. Mas nós precisamos aprender, nós precisamos crescer, nós precisamos de aperfeiçoamento, irmãos. Aperfeiçoamento. Agora olha para o seu vizinho e diga para ele: rapaz, você tem muito que melhorar. A gente pode dizer para ele, pode falar para mim também, irmãos, porque é o meu caso. Deus está trabalhando nas nossas vidas. E às vezes Ele faz isso com um chazinho de erva doce. Às vezes Ele usa um bolo, às vezes Ele usa metiolate. Antigo, porque o de hoje não dói mais. Na minha época era uma coisa horrorosa, mas hoje em dia nem dói mais o metiolate. Então, irmãos, importante a gente perceber aqui esses detalhes da maneira como Deus trabalha no dia a dia das nossas vidas. Né? E o que nós vamos perceber? E aí vem a grande questão. Em toda a narrativa, pelo menos 5 vezes aqui, o autor ele faz questão de mencionar que Ruth é a moça moabita. Por que ele faz isso? Por que ele insiste tanto nesse detalhe? Por que isso é relevante? Bom, o autor quer enfatizar aqui, irmãos, exatamente a prodigalidade, a liberalidade da graça de Deus. Deus é tão maravilhoso, Ele é tão bondoso, Ele é tão misericordioso, Ele é tão compassivo, que Ele é capaz de usar de misericórdia com aquelas pessoas que nós acreditamos que não merecem misericórdia. O que havia de diferente nos moabitas? Para a gente compreender isso, nós precisamos voltar lá nos dias de Abraão e lembrar que Deus disse a Abraão: vou destruir Sodoma e Gomorra. Por que Deus queria destruir Sodoma e Gomorra? Por causa da licenciosidade, da pecaminosidade daquela cidade. Né? Então Deus disse: vou destruir. E aí você sabe que Abraão teve aquele diálogo infrutífero com Deus: Senhor, se tiver 50, não vou destruir. Se tiver 20, não vou destruir. Se tiver 10, o Senhor não fica chateado. Se tiver 5, não. Aí Abraão disse: bom, não tem jeito, ele vai destruir mesmo. Não adianta. E aí Deus disse: olha, tira de lá o teu sobrinho, Ló. E Ló então foi chamado a sair da cidade com a sua esposa e suas 2 filhas. A esposa dele fez aquilo que Deus disse para não fazer e acabou morrendo pelo caminho, né? E aí, quando eles saíram, Deus esperou Ló sair, destruiu a cidade,
E as suas duas filhas ficaram preocupadas e pensaram: agora nosso pai já está velho, como é que nós vamos dar à luz filhos? A nossa linhagem vai morrer, a nossa família vai se acabar. Então o que elas fizeram? Embebedaram o pai, tiveram relações com ele e as duas engravidaram. E a primogênita gerou um filho e lhe chamou de Moabe, que é o próprio texto lá de Gênesis 19, 36 a 38, nos diz que ele é o pai dos Moabitas. E a mais nova gerou um filho e lhe chamou de Ben-Ami, que é o pai dos Amonitas. Pois bem, esses dois ramos aqui da família de Abraão, eles passaram, desde então, eles foram classificados como um subgrupo dentro da nação de Israel. Eles foram proibidos de participar da Assembleia do Povo de Deus. Você pode ler depois do Deuteronômio 23, de 1 a 3. O texto fala que nem Amonitas e nem Moabitas poderão participar da Assembleia do Povo de Deus, e eles estavam proibidos na mesma classificação dos filhos de incesto e outras categorias que sofressem mutilações específicas. Você pode ler depois lá. O que isso criou? Criou uma pecha de impuros para todos os moabitas e os amonitas, não é? De onde vem o silogismo, não é? E a lógica. Ruth era moabita, todos os moabitas são impuros, Ruth é impura. E o que isso significaria, irmãos? Que ela deveria ser cortada pela faixa de exclusão dos impuros. Pela ótica legalista humana, Ruth deveria ficar de fora de qualquer coisa que dissesse respeito à bênção de Deus. Mas Deus usa o que é comum para conduzir a história ao fim que Ele deseja. Deus faz aquilo que convém ao seu propósito de levar a história ao fim que Ele deseja. Tem uma série que eu gosto muito no History, chamada Caçadores de Relíquia. É muito legal, gosto muito de assistir. E um dia eu estava ouvindo um deles falando qual é a estratégia que eles usam para comprar os itens que eles vão negociar na loja deles. Então eles disseram assim: olha, o nosso olhar é bem específico. Nós vamos direto naquilo que tem mais valor e que é mais importante para nós. Depois a gente procura outras coisas. Então, irmãos, é mais ou menos assim que nós devemos ler a Bíblia. A nossa leitura bíblica, ela não deve procurar as quinquilharias primeiro. Ela deve procurar o que é mais importante. O que é mais importante? Saber o que Deus está fazendo no texto. O que são as quinquilharias? O que o homem está fazendo. Porque o que nós estamos fazendo não é nada. O que importa é saber o que Deus está fazendo. Amém. Porque nós, irmãos, somos coadjuvantes. Nós somos coadjuvantes. O ator principal é sempre Deus. E nesse caso, o que Deus está fazendo? Ele está usando a vida de uma moabita para dar seguimento ao seu plano salvífico. Então aprove ao Senhor que Ruth fosse uma ancestral de Jesus. E Mateus vai incluir esse nome na sua genealogia. Irmão, se é uma coisa que a Bíblia não faz, é varrer as coisas para debaixo do tapete. A Bíblia não faz isso não. A Bíblia ela mostra a fraqueza de Abraão, ela mostra a fragilidade dos grandes homens de Deus, para que a gente entenda que o ator principal dessa história é Deus, não é o homem. Amém. Não somos nós. Nós participamos porque Deus é misericordioso e permite, mas nós não somos essenciais. Essencial é Deus. Isso quer dizer, irmãos, que Ruth estava sendo incluída no projeto global de Deus, a promessa que havia sido feita a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não serão algumas famílias, serão todas as famílias. Deus está aqui alargando a sua tenda para os
lados de Moabe. Ele está escrevendo Ruth na história do pacto, da aliança, e agora nós vamos encontrar sentido aqui para muito daquilo que Paulo vai dizer ao longo das suas jornadas missionárias, quando ele tentava mostrar aos judeus que os gentios também estão incluídos no plano de salvação. É o que ele explica na carta aos Efésios, que os gentios são coparticipantes da promessa em Cristo, e por meio do Evangelho eles são incluídos nesta promessa, Efésios 3:6. Mas o mesmo Paulo reconhece isto foi mantido como um mistério até que o Espírito revelasse aos apóstolos e profetas. Amém. Efésios 3, versículo 5. Eles não poderiam entender isso naqueles tempos, mas nós podemos entender hoje. Nós temos aqui um típico caso de proto-evangelho, ou seja, um germe daquilo que mais tarde seria revelado na igreja de Cristo. Mas como Deus faz isso, irmãos? Como é que Deus é capaz de tornar esse plano possível através da vida da Ruth, incluindo Ruth, uma moabita, nesse plano? E daí vem a nossa segunda verdade, que é o quê? O segredo para se achar na graça é se render à graça. O segredo para se achar na graça é se render à graça. Nós vamos perceber agora o que? O plano global de Deus, o grande quadro, o grande tapete, ele vai se realizar no cotidiano, por meio de atos perceptíveis de Deus como provedor. Entende? Aí que vem a parte boa para a gente agora, no tempo e no espaço, porque Deus, ele realiza os seus planos trabalhando nas nossas vidas, provendo, cuidando, guardando, colocando a mão. E se a mão de Deus pudesse machucar, seria uma mão cheia de machucado, porque a gente dá trabalho para Deus, vou te falar. Então, nós devemos nos lembrar do pacto que Ruth fez com Noemi: o teu Deus será o meu Deus, versículo 16. Isso teve implicações diretas do desdobramento da história, porque muitas coisas poderiam ter dado errado aqui, irmãos. Ruth poderia ter ido parar num campo estranho, de pessoas estranhas, e ela poderia ter sido abusada, ela poderia ter sido até vendida. Mas a sua atitude em relação a estar com Noemi, tendo com ela um pacto, uma aliança, onde o Deus de Noemi seria o seu Deus, fez muita diferença. Muitas coisas poderiam ter dado errado, mas essa atitude de Ruth contribuiu bastante. E de alguma forma, no convívio com a família de Noemi, Ruth percebeu que ela deveria viver a partir da sombra e o cuidado desse Deus único e verdadeiro. Foi o que nós lemos, né, quando o próprio Boaz vai dizer: Ruth, você será abençoado porque você veio buscar agasalho à sombra das asas do Deus Altíssimo. Seu objetivo é tão sério que ela ratifica por meio de um juramento terrível. Ela diz: olha, que eu morra se eu não cumprir a minha palavra contigo. Mas não foi a atitude de Ruth em si o que selou a sua sorte, irmãos. Não. Mas foi o fato de que a porta da graça de Deus se abriu para recebê-la. A porta da graça de Deus se abriu para recebê-la. Isso foi o que determinou esse desfecho tão feliz na história de Ruth. E o que ela fez em seguida? Ela se ofereceu à graça, não é? Ela sai em busca de trabalho sem saber o que a aguardava. Versículo 2 do capítulo 2, Ruth a moabita disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela disse: vai, minha filha. Mas parece que ela sabia que a lei permitia aquela circunstância, porque havia uma lei
de respigação dos pobres, você pode ler depois em Levítico 19:9, 23:22, Deuteronômio 24:19. Essa lei determinava que após a primeira passada dos ceifadores, eles não deviam passar de novo, porque o que ficasse pelo chão, ou mesmo entre os molhos, deveria ser deixado para a respigação ou para a colheita dos pobres. Gente, a Bíblia é extraordinária. Quer falar sobre justiça social? Olha para o texto do Antigo Testamento. Por que as pessoas dizem que o Deus do Antigo é um carrasco maldoso, que tem sangue nos olhos, que quer matar todo mundo, que não tem amor? As pessoas não leem a palavra de Deus. Isso aqui, irmãos, nós estamos falando da Torá, do Pentateuco, dos livros da lei, e Deus está dizendo, depois que vocês escolherem a primeira vez, o que ficar, deixem para os pobres. Extraordinário, irmãos. Extraordinário. Deus sempre cuidou dos pobres. Se existe alguém que jamais deixou os pobres, é Deus. E Ele não dava ticket no leite, nem Bolsa Família. O que Deus dava era dignidade. Isso é o que Deus fazia. Porque o homem não precisa de esmolas. O homem precisa de dignidade. E isso Deus dá, com certeza. E a essa altura, o Senhor já havia tomado a rédea da situação em suas mãos, mas Ruth não sabia. Né? E o dono da plantação era Boaz, parente de Elimeleque, falecido marido de Noemi, como vimos. E de acordo com o texto, havia 2 parentes próximos da família de Noemi, e ambos tinham o direito de resgatar a propriedade de Elimeleque, bem como Noemi, e tudo que pertencia a Noemi. E Ruth estava entre esse tudo que pertencia a Noemi. Né? Se parece para nós estranho o fato de haver escravidão e não haver qualquer tipo de condenação, aquele era um outro tempo, irmãos. Nós estamos falando de um tempo quando havia muita exploração e até escravidão, mesmo entre os parentes no meio do povo escolhido. Confira depois a narrativa de Neemias, capítulo 5. O povo está dizendo para Neemias: olha, eles são nossos parentes, mas eles nos exploram, eles roubam a nossa terra, eles fazem os nossos filhos de escravos. Esse é o contexto. E no fim das contas, o outro parente que teria o direito de resgatar a Noemi e consequentemente se casar com Ruth, ele abre mão do seu direito. Então Boaz assume essa responsabilidade para gerar descendência ao filho de Noemi e não interromper a sua linhagem. E dessa forma, em um só tempo, Boaz resgatou a Noemi e também resgatou a Ruth. Né? Mas ele não fez isso apenas porque era o seu direito, ele se encantou com Ruth. Capítulo 2, nós vamos ver aí quando ele pergunta para os seus servos: quem é aquela menina lá, hein? E os servos falam: rapaz, essa menina aí chegou essa semana, está colhendo aí as espigas que caem. Versículo 6. Não, versículo 5. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é essa moça? Já é uma pergunta, né? Pressupõe uma intenção benigna, né? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moab. Pronto, acabou. A atenção de Boaz agora só se voltava para essa moça. Ele que andava pelos campos lá, verificando o trabalho dos segadores, agora não saía do abrigo e ficava: cuida dela, ó, deixa para ela pegar. Quando passar, cai, respinga dele. Melhor, vamos fazer o seguinte: deixa lá no pé para ela pegar também. Bota a água para ela, faz tudo o que ela quiser. Coração generoso, né, irmão? 6 segundos. Então, o que acontece aí? Irmãos, Deus está nesse processo. Deus está nesse cuidado. Deus está trabalhando. Mas o que propiciou isso tudo? Foi a sua fé. A fé daquela moça moabita. Foi a sua generosidade.
a sua fidelidade ao voto que ela havia feito. Irmãos, esse texto nos ensina, entre outras coisas, que nós não mencionamos no início, esse texto nos ensina que a graça de Deus, ela está sempre disponível para pessoas que, na maioria das vezes, se colocam em último lugar. Ruth se preocupou com a sua sogra, se preocupou com o Deus da sua sogra e não se preocupou consigo mesma. Ela deixou a sua família, ela deixou os seus deuses, ela deixou a sua antiga fé, ela deixou a sua terra, ela foi para uma terra estranha, porque fez uma aliança com uma pessoa e honrou essa aliança até o final. Infelizmente, hoje nós vivemos num tempo em que esse tipo de coisa saiu de moda, é demodê. Compromisso com a família, compromisso com a decência, com a lealdade, essas coisas hoje não estão mais no cardápio da maioria das pessoas. Mas veja que por isso ela foi abençoada. Versículo 12, o Boaz diz para ela: o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Coisa, que texto lindo esse. Texto lindo e profundo também. O que ela fez efetivamente? Ela se ofereceu à graça de Deus. Tudo podia ter dado errado, mas deu tudo certo. Amém. Por quê? Porque Deus estava conduzindo o processo e porque Ruth respondeu ao chamado do Espírito Santo de maneira fiel. Talvez o grande fator motivador daquela moabita, tenha sido o fato de saber que ela não merecia nada, a não ser, do ponto de vista humano, a exclusão. E que bom que ela não se deixou paralisar pelo cenário do começo. Tem muita gente que desiste no começo, porque vê as coisas difíceis, porque olha para a caminhada, olha para o momento, olha para o cenário e diz: não tem nada que anime. Ruth não desistiu. Há muitas pessoas na igreja que, embora falem da graça, embora ouçam da graça, embora leiam sobre a graça, não conseguem se entregar à graça. Elas querem merecer o amor de Deus. Elas querem merecer o favor de Deus. Então, elas se comportam como a religiosidade dos fariseus ensinava: vamos criar um cenário onde Deus fique como nosso devedor e nós fiquemos como os credores de Deus. E quando Jesus veio a este mundo e disse para eles: Deus não deve nada a vocês, porque vocês não têm nenhum vínculo com Deus, acabou com eles, Era a mais pura verdade. E foi isso que levou Jesus à cruz. E de fato, irmãos, é sempre muito difícil ser confrontado por isso, porque essas coisas, elas mexem com a gente lá no mais profundo do nosso interior, do nosso coração, do que nós somos. No ramo da psicologia, existe uma linha que é a junguiana, que fala sobre os arquétipos, que são formas simbólicas de você lidar com a realidade, através de símbolos, interpretação da realidade através de símbolos. Eu não sou psicólogo, estou longe disso, até que eu gostaria de ser para me compreender melhor, porque a minha cabeça também é um universo, mas o que eu acho interessante nessa perspectiva junguiana é que ele fala sobre o processo de individuação. E o processo de individuação, a coisa mais legal que existe é você conseguir chegar ao que você é realmente. Não a máscara social que você desempenha, não o papel social que você desempenha,
Não o você que você quer passar de você para as outras pessoas, mas o você que você é realmente, só. E só. Isso, irmãos, certamente tem muito a ver com aquilo que as Escrituras nos dizem. Porque as Escrituras nos ensinam a nos despirmos de toda vaidade, de toda mentira, de todo engano. E eu pergunto para você, quem é que te engana mais do que você mesmo? Quem é que me engana mais do que eu mesmo? Me diz. Ninguém nos engana mais do que nós mesmos. Mas quando a graça de Deus vem sobre nós, ela precisa nos levar a esse nível de comprometimento e de reconhecimento. Versículo 10, a Ruth fala assim, olha, ela diz assim, ela se inclina com o rosto em terra, uma atitude de humilhação extrema, e ela diz assim, como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeiro? Ela sabia que não merecia nada. E esse é o princípio básico para se oferecer a graça, é reconhecer que a gente não merece nada. E enquanto nós acharmos e pensarmos como algumas categorias, bom, eu sei que eu não mereço nada, mas eu não mereço nada no outro nível. O meu vizinho não merece nada no nível muito mais baixo que o meu. Eu não mereço nada, mas eu não mereço nada lá em cima. Eu estou no topo da pirâmide dos que não merecem nada. O meu vizinho está lá embaixo. Isso não muda nada, irmãos. Não muda nada. Então, precisamos admitir que nós não merecemos nada. Tudo que Deus faz, Ele faz porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é gracioso. Você sabe por que isso é importante, irmãos? Porque isso nos liberta. Amém. Isso nos liberta. Quantas pessoas estão aí hoje procurando a causa da sua desventura? Né? Como compartilhava hoje com uma pessoa, quando aquele texto lá do cego, quando Jesus vai dizer para os seus discípulos, vão perguntar, Senhor, quem pecou para que esse menino nascesse cego? Quem foi, Senhor? O pai ou ele? Diga logo, queremos saber. Jesus falou, nem ele pecou, nem os pais. É claro que Jesus não disse, né, que eles não eram pecadores. E Jesus quis dizer o seguinte, não foi o pecado deles que levou a essa situação. Porque se o pecado da humanidade levasse juízo de Deus à humanidade, não teria não havia um fio de cabelo de pé nesse mundo. Porque tudo já teria sido consumido. Se nós estamos ainda de pé, se a humanidade ainda existe hoje, é porque a graça de Deus é infinitamente extraordinária. É grande, muito maior do que nós podemos perceber. E por fim, irmãos, no caminho da fé, o fim das coisas é mais importante que o começo. E com isso nós vamos terminar. O que a Noemi faz? Ela aconselha Ruth, a partir do capítulo 3, ela vai ajudando ali no processo, né, na jornada de Ruth com Moabe. Ela diz, olha minha filha, vai lá, né, toma um banho, unja a tua cabeça com óleo. Se fosse hoje, ela ia dizer, coloca aquele perfume especial, põe uma roupa bacana, né, e vai, e quando ele chegar para se deitar lá no abrigo, você se deita aos pés dele, né, e puxa a coberta para cima de você e fica esperando. E assim ela fez. E toda essa situação acabou, né, concretizando efetivamente a união de Boaz com Ruth. E é interessante a gente perceber que aquela menina, moabita, como o texto faz questão de dizer, que ela mesma se julgava indigna de receber qualquer tipo de favor, ela foi transformada em esposa de Boaz. Quanta dignidade, quanta honra ela recebeu, quanto privilégio. Ela que sabia que não merecia nada. Então, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, e no capítulo 4 nós vamos ver, né, o desfecho dessa situação, quando efetivamente eles se casam,
Então, Boaz faz um acordo lá com o outro resgatador que desiste, né? E aí o versículo 13 diz assim: assim tomou Boaz, capítulo 4 agora, a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e será afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Olha só, gente, que coisa, que testemunho extraordinário, não é? E a gente vê isso no nosso dia a dia. Muitas pessoas que são anônimas, não querem aparecer, se julgam sempre indignas, sempre menores, mas pela sua força de trabalho, pela sua generosidade, pela sua disposição, pelo seu compromisso, valem mais do que 10, que só tem discurso, só tem bravata. Então diz o texto que Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. É bem provável que esse texto tenha sido escrito já nos dias do reinado de Davi. E o que nós vamos perceber aqui? O mais importante no caminho da fé não é o início das coisas. O mais importante é o fim das coisas. Essa história, que começou com uma história triste, sombria, quando tudo poderia dar errado e teria um desfecho trágico e melancólico para Noemi e para Ruth, 2 mulheres sozinhas num mundo extremamente marcado pelo machismo, onde as mulheres não tinham dignidade, não tinham valor, mas deu tudo certo, porque Deus entrou no processo e chamou a moabita Ruth para fazer parte de uma história que iria lançar luz a essa própria história de Ruth muito tempo depois. Não é? E aqui o que nós percebemos? Há uma mensagem que vem sendo posturada ao longo de todo esse texto. E que mensagem é essa? É uma mensagem que mostra que Deus é o resgatador do seu povo. É Deus que é o resgatador. É Ele que resgata. É Ele que redime, é Ele que restaura. Ruth foi resgatada por Boaz. O casamento dos dois resgatou a Ruth e ela passou a fazer parte da linhagem de Noemi e, consequentemente, como nós já falamos, foi uma ancestral de Jesus. Que privilégio maior do que esse alguém pode receber? Então, nessa história, o que nós percebemos? Deus está o tempo todo estendendo a sua mão como resgatador do seu povo. É Ele que resgata. É Ele que nos tira de uma condição de indigência, de escravidão, de servidão, de opressão. É Ele que nos tira de um contexto de estrangeiros, separados, não é, da graça de Deus. Lemos também no texto aos Efésios, que nós já vimos hoje várias vezes, quando Paulo vai falar lá no capítulo 2, aos Efésios, ele diz: antes vocês eram estrangeiros, vocês estavam ligados aos gentios, que estavam separados da comunidade de Israel, sem Deus no mundo, mas agora não, agora vocês são povo de Deus,
E isso faz toda a diferença. Obrigada, Senhor. Então, irmãos, Deus é o resgatador do seu povo. Deus é o teu resgatador. Amém. Deus é o meu resgatador. Você não depende das tuas boas obras. Se você dependesse delas, você estaria lascado. Assim como eu. Quantas vezes, irmãos, a gente fica feliz no final de um dia, a gente fala, poxa, hoje eu mandei bem, Deus bem que está me devendo hoje, porque hoje eu fiz tudo certo e tal, mas olha, você não pode fazer nada. Nada. Para pressionar a Deus a te dar qualquer coisa. Tudo que Deus faz por você é porque Ele é bom, e só porque Ele é bom. E todos nós, irmãos, vivemos debaixo dessa mesma realidade. E não era o neto de Noemi que iria trazer consolação para ela, e não era o neto de Noemi que seria o seu resgatador, mas o seu neto, né? Jesus, esse sim, seria o resgatador de Noemi, que traria conforto para ela, que traria certamente alegria para ela, porque um dia Noemi vai encontrar com o seu neto, com esse seu e ela vai dizer, puxa vida, valeu a pena a gente passar por tudo aquilo. Valeu a pena aquele tempo de aflição na terra de Moabe. Valeu a pena aquele tempo de amargura e angústia, porque agora voltei a ser Noemi. Né? Você que já fez a leitura do texto todo, você deve ter visto quando ela chegou a Belém, as mulheres diziam, Noemi voltou, e ela disse, não me chame de Noemi, porque Noemi significa ditosa. Ela disse, me chame de Mara, porque a minha vida virou uma amargura. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês, para você que tem passado por tempo de amargura, eu quero dizer para você, isso não é o final. Deus ainda tem outras coisas para fazer na sua vida, na sua história. Amém. Não acabou ainda. Não acabou ainda. Então, não se conforme com essa ideia de Mara. Esqueça isso. Porque Deus quer fazer de você o que Ele planejou. Não o que as circunstâncias planejaram, o que a vida planejou. Irmãos, a vida não é justa. A vida não é bondosa. A vida não é graciosa. Esse mundo e esse sistema estão corrompidos e marcados pelo pecado. E isso faz com que a vida e o mundo sejam um ambiente nocivo, muito nocivo e feroz contra nós. O que nós fazemos para sobreviver não é confiar no sistema. O que nós fazemos para sobreviver é confiar no nosso resgatador. É Ele que nos redime, é Ele que nos resgata, é Ele que nos restaura, é Ele que confere dignidade às nossas vidas. É nele que nós devemos confiar. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar. O fim das coisas é mais importante que o começo. E a gente já sabe como será o fim. A Bíblia já deu para nós essa história toda e nós já sabemos como essa história acaba. Louvado seja Deus. Davi também precisou de conforto nos seus dias de aflição. Davi também precisou de conforto nos seus dias de angústia. Mas ele também vai se consolar no seu descendente. Porque Jesus deu certo, irmãos. Jesus é o homem que deu certo. Ele fez tudo certo. Não pecou em nada. Foi tentado em tudo, semelhança de cada um de nós. Mas em nada ele pecou. Ele fez tudo que agrada ao Pai. E agora ele está sentado num lugar de honra. E um dia ele virá a esse mundo novamente, vai pegar você pela mão e vai dizer, agora chegou a sua vez de ir para o seu lugar de honra. E você não vai mais ser tirado de lá, nunca mais.
Mas enquanto estivermos nesta vida, precisamos viver por fé, olhando para Cristo, não desistindo da caminhada, não voltando atrás. Não é? É interessante que existe esse espelhamento entre Ruth e Orfa. Orfa voltou para o seu povo, para a sua terra e para os seus deuses. Ruth abandonou seus deuses, abandonou sua terra, abandonou seu povo, ela largou tudo para viver à sombra das asas do verdadeiro Deus, do Deus resgatador, do Deus Todo-Poderoso. É isso que nós devemos fazer. Porque enquanto nós confiarmos nessas coisas, não teremos paz. Amém, irmãos? Louvado seja Deus.